Olá, eu sou Josana Carla Gomes da Silva. Eu sou doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Sou licenciada em Letras com habilitação em Português e Literaturas em Língua Portuguesa, licenciada em Educação Especial e mestra em Educação Especial. Também sou artista visual e trabalho com acessibilidade cultural, acadêmica. E hoje vamos falar sobre acessibilidade digital e cultural. Falando-se de acessibilidade cultural ou digital, eu começo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheados, escuros, um pouco abaixo da altura dos ombros, eles estão soltos. Eu estou usando um óculos de armação metálica na cor rosa e dourada. Eu uso um piercing circular no ouvido e uso dois colares com cordinha na cor preta e uma camiseta sem mangas na cor preta. Atrás de mim é possível ver uma parede na cor clara. Os meus slides, eles seguem um padrão de cores. Então, o primeiro slide, ele tem algumas formas ondulares que se movimentam. E os demais slides têm o fundo na cor salmão. E bem, para falar de acessibilidade, precisamos falar primeiramente de deficiência, né? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre contextualização histórica, trazer então o que é deficiência, como chegou ao tema de hoje estarmos falando sobre acessibilidade. Também iremos falar sobre desenho universal, acessibilidade em conteúdos audiovisuais e audiodescrição. De início, vamos então fazer uma contextualização histórica sobre o que é deficiência e a concepção de deficiência. A deficiência, em muitas sociedades, ela foi encarada de maneiras diversas. Então, na sociedade africana, por exemplo, no Egito, a deficiência ela foi acolhida, né? Existiram dois faraós com deficiência visual, eram cegos, né? A deficiência visual era muito comum no Egito, em decorrência do tracoma e da areia. Então, era muito comum. E essas pessoas com deficiência, seja ela visual, física, nanismo, elas eram acolhidas na sociedade. E quando elas demonstravam intelecto, né, superior, elas recebiam, se não fosse de uma família rica, elas recebiam uma bolsa de estudo para estudar com os escribas. E desenvolver, então, é, o ofício que lhes aprovei. Já na China, as pessoas com deficiência visual eram encarregadas de massagem. Eram as únicas pessoas habilitadas a serem massagistas, seja do imperador ou de outras pessoas ricas. E eles também tinham um sistema de bolsas para pessoas pobres que tinham um intelecto acima da média. Então, mesmo que essa pessoa tivesse alguma deficiência, ela poderia receber essa bolsa de estudo. Já nas sociedades europeias, né, hoje conhecida como europeias, Esparta e Grécia e Roma, pessoas que nasciam com deficiência eram expostas. Essa exposição, em Esparta mais especificamente, ela ocorria porque todas as pessoas, elas eram devido à política, né, então todas as pessoas pertenciam à sociedade de Esparta, eram propriedades. E Esparta era uma sociedade que prezava muito pelo físico, já que era uma sociedade, né, guerreiro, então as pessoas precisavam ter um físico bem cuidado. Então, quando alguma criança nascia com uma deficiência que já se percebia logo ao nascimento, ela era exposta e as pessoas decidiam, então, o que fazer com a sua vida. Muitas vezes, elas eram abandonadas ou tiradas de penhasco.
Em Roma e Grécia não era diferente, né? As crianças eram abandonadas também à sua própria sorte. O que gerou, por exemplo, histórias como dos gêmeos, né? Que foram criados por um lobo em Roma, em que um deles se tornou o imperador de Roma. E também história, por exemplo, de Esparta dos 300, em que aquela pessoa que queria ser soldado, que não pôde ser porque tinha deficiência física, ela então trai aqueles soldados, né? Essas histórias são geradas em decorrência disso. E quando, então, elas não eram descartadas, né, não eram expostas logo ao nascimento, por exemplo, se tivesse alguma deficiência que só seria percebida no decorrer do desenvolvimento dessa pessoa, ela, então, era escravizada. E essa escravização tinha vários destinos, né? Então, passando o seu tempo, na Europa, com a cristianização, as pessoas começam a observar pessoas com deficiência, então, por uma lente, por um prisma místico. Então, se a pessoa tem deficiência é porque ela fez alguma coisa na vida passada, é porque ela está pagando um karma, né? Ou então a possessão de espíritos, né? Então, a gente vê vários casos assim na Bíblia, ainda no Velho Testamento. E aí, com o Novo Testamento, tem uma ressignificação, né, em que Cristo diz que todos são filhos de Deus. Então, depois disso, do Novo Testamento e do cristianismo, as pessoas com deficiência passam a ser filhos de Deus, porém que estão pagando um karma por algum pecado que os seus pais cometeram, que eles cometeram ao nascer. Mas há muitos interesses políticos e econômicos por trás disso também. Né? Na Europa, por exemplo, se deu uma lei chamada Filhos do Bom Deus, em que essas pessoas, quando ficavam órfãos, elas poderiam ser acolhidas tanto pela igreja quanto por outras pessoas, que se tornariam seus tutores legais e que teriam, então, direito de usufruir o dinheiro e a herança deles, né? O que acaba gerando asilos e conventos. Então, essas pessoas acabam sendo abrigadas em asilos depois. Com o decorrer da passagem do tempo, então se institui os asilos, porque não mais se querem essas pessoas próximas, mas querem tirar elas de dentro da cidade. Então, tirar dos olhos. Então, essas pessoas são deixadas em asilos longe da cidade, que ficam sempre à periferia da cidade, né? Que são os outsides. Aqueles que estão fora da sociedade, que estão lá dentro dos asilos, né? Que estão fora do feudo. Isso na sociedade feudal. Um momento. Então, retomando. Então, tem-se aí uma visão de estigma. De acordo com Hoffman, o estigma são marcas que podem ser físicas ou que podem ser sociais. Essas marcas, elas são marcadores sociais, certo? E são ditas de acordo com a norma da sociedade. A palavra norma vem de régua, né? Do latim antigo, então vem de régua. E essa régua é o que dita o que é normal e o que não é normal na nossa sociedade. Essa norma muda de acordo com o tempo também, de acordo com o que a sociedade está vivendo. Então, por exemplo, na, 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 na época medieval, na sociedade medieval, né, ter uma deficiência não era normativo. Então, por exemplo, alguns países como Escócia, Inglaterra, Reino Unido, durante um período era permitido que pessoas praticassem a mendicância. E aí, com a invasão da Escócia e expansão do Reino Unido, então passou a ser proibido,
porque haviam muitas pessoas que se disfarçavam como mendigos, né, para lutar contra o império que estava dominando o seu país. Então, passou-se a ter um cadastro, e essas pessoas, então, tinham o estigma físico para praticar a mendicância. Já em outras sociedades, por exemplo, né, asiáticas, há alguns outros tipos, como tatuagem, né? No Japão, por exemplo, a tatuagem que circula todo o pulso, ela demonstra que essa pessoa esteve presa. Há outros tipos, né, também de estigmas, como queimaduras, machucados, roupa, adereços na roupa, que a gente vê também na Segunda Guerra, né, quando os nazistas usam a estrela de Davi para identificar os judeus, é um estigma também. E esse estigma, ele vai cercear a vida da pessoa com deficiência, de todas as pessoas que estão ou não estão na norma, né? Então, Goffman vai dizer que, a depender do que você apresenta para a sociedade, você é tratado de acordo com aquilo. Então, se você tem um estigma visível, você já é tratado de acordo com o seu estigma visível. Se o seu estigma só é sabido quando você fala sobre ele, você vai ser tratado assim também. Então, por exemplo, pessoas que têm uma deficiência que são visíveis, como cadeirantes, pessoas com deficiência visual, é, elas são logo reconhecidas como pessoas com deficiência e sofrem os estigmas, né? Por exemplo, de exclusão, segregação, falta de acessibilidade. Já pessoas que precisam dizer sobre o seu estigma, ou que ele precisa ser enunciado, como deficiência auditiva, surdez, autismo, quando de nível 1 de suporte, que não se tem tantas características, a pessoa, então, por exemplo, é tratada dentro desse estigma, que seria, nossa, você não tem cara de autista, você não parece, nossa, né, algumas frases que a gente acaba conhecendo ao longo do tempo, como, nunca imaginei que você tivesse essa deficiência, entre outras coisas, né? Já de acordo com a sociedade, né, então, vai acontecendo vários e vários movimentos sociais, para que pessoas com deficiência sejam reconhecidas quanto pessoa, e também que elas tenham direitos sociais como cidadãos e como pessoas. Então, a partir da década de 1980, 1970, para ser mais específica, inicia-se, então, vários movimentos sociais ao redor do globo. Na Europa, então, tem-se vários movimentos e também inicia-se a teoria do disability study, que ele vai estudar, então, a deficiência de acordo com a visão social. Então, é, é o estudo social da deficiência, né? Que entra aí, então, o estudo do Goffman também, o estigma, a partir dessa época. O livro Estigma, do Goffman, é de 1986, e ele tem disponível na internet. A partir dessas movimentações de pessoas com deficiência, familiares de pessoas com deficiências, professores, e outras pessoas que então se simpatizam com a causa, começam-se então a surgir e ser conquistados direitos, né? Por exemplo, de pessoas estarem na rua, estarem aproveitando a cidade, de poderem ir para a escola, de poderem trabalhar, mas ainda numa fração muito ínfima. Ainda não tem uma asseguridade sobre acessibilidade para eles. Não é assegurado isso em lei. No Brasil, então, na década de 70, com essa movimentação mundial, nós temos, então, o que se chama de primeira LDB, que é a Lei Brasileira, a Lei Brasileira, né, de Normas Educacionais, e aí ela recebe outro nome, mas na área educacional nós conhecemos de primeira LDB, que é de 1971. E ela vai, então, começar um esboço a dizer que pessoas com deficiência podem estar na escola, porém, ela não torna obrigatória a matrícula.
ela não torna, então, necessário que essas pessoas vão. É possível, né? Ela abre uma possibilidade. Não apenas para pessoas com deficiências, né? Mas para pessoas negras também, indígenas, quilombolas. E aí, a gente precisa também saber uma diferença entre educação inclusiva e educação especial. Né? A educação inclusiva, ela é pautada no Encontro de Salamanca, né, de 1994, e também de Juntien, em 1996. E aí, a educação inclusiva, ela é para todos. Então, entra pessoas com deficiência, indígenas, negros, quilombolas, ciganos, nômades, e etc. Já a educação especial, ela vai ter normas diretivas que vão dizer qual é o público. Então, o nosso público é especificado na legislação brasileira a partir da lei da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, que vai dizer que o público-alvo da educação especial são pessoas com deficiências sensoriais, que são visual, surdo-cegueira, e surdos, ou pessoas com deficiência auditiva, porque também tem diferença, também pessoas com deficiência física, que aí engloba pessoas com paralisia, nanismo, com baixa mobilidade, entre outras, pessoas dentro do transtorno do espectro autista, né, que aí se fala em TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento, isso em 2008, que entram outros transtornos aí dentro, além do autismo, né? Pessoas com altas habilidades de superdotação também são alvo da educação especial. Então, no Brasil, essas pessoas fazem parte do público atendido pela educação especial. Por que estamos falando em educação? Porque é necessário, porque até a década de 90, pessoas com deficiência não iam para a escola. E isso é fundamental para que nós possamos estar hoje falando em acessibilidade cultural. Porque se nem a educação era garantido, quanto mais a cultura, certo? Então, a partir desses enfrentamentos, né, da década de 70, década de 80, nós temos o surgimento da Pestalozzi, da PAI, Fundação Anne Sullivan. A professora Anne Sullivan, ela foi uma mulher com deficiência visual, né, que ensinou a Helen Keller, que foi foi a primeira pessoa com surdo-cegueira a se formar, a estar no no ensino superior, né, nos Estados Unidos, que inclusive fez visitas ao Brasil. Então, ela é um marco, as duas são muito importantes nessas conquistas também. E com só que aí a gente vê que não é governamental, né? São instituições realizadas, fundamentadas pela iniciativa privada, não pelo governo. Ainda a gente tem, até aí, na década de 90, a gente ainda tem todo esse trabalho na iniciativa privada. E aí, o que isso causa? Nós temos, então, né, com o final da ditadura, a redemocratização do Brasil, que culmina na nossa Constituição Federal Brasileira, de 1988, que aí sim vai dizer que todas as pessoas têm direitos iguais e que todas as pessoas têm direito à educação, cultura, né, entre outras coisas. E aí temos, então, a inclusão de todo esse público que eu disse. A partir de 1996, nós temos a Lei Brasileira de Normas e Diretrizes da Educação, a LDPEN, a Lei 9394 de 96, ela é muito importante, que ela vai dizer, então, que preferencialmente pessoas com deficiência estejam matriculadas na escola pública de ensino, nas redes públicas, sejam municipais ou estaduais. Mas preferencialmente, ela ainda abre uma lacuna muito grande para que as escolas digam não. E
e redirecione para essas iniciativas privadas, né, como a PAI Pestalozzi. E aí, com a política da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, passa a ser obrigatório que essas pessoas, então, sejam matriculadas na escola pública. E com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, então, nós temos as cotas, as políticas de cotas para pessoas negras, para pessoas indígenas, pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência, né? Então, aí sim é garantido a vaga dessas pessoas, tanto na educação básica quanto na educação superior. E é um marco muito importante. A Lei Brasileira de Inclusão vai trazer para a gente os direcionamentos de acessibilidade. Depois eu vou passar aqui, né, quais são as esferas de acessibilidade. E ela vai dizer para nós, então, ela vai pautar tudo o que tem que ser feito para que essas pessoas sejam, tenham acesso à educação, à cultura, à sociedade, à política e ao que elas queiram, né? Porque lugar de pessoas com deficiência é em todo lugar. Então, a partir daí, nós temos uma mudança tanto nas nossas estruturas, né, tanto social quanto política, que são as mudanças estruturais sociopolíticas. Né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho para quem serve os conceitos de igualdade, inclusão e globalização. Já pararam para pensar nisso? É muito importante e necessário, então, compreendermos que a exclusão, ela é parte da inclusão. Porque se não houvesse exclusão, não haveria necessidade de incluir, né? Então, elas são partes fundamentais uma da outra. A partir do momento que eu excluo alguém, eu posso dizer quem vai ser incluído e como vai ser incluído, né? Então, é muito importante que se assuma, né, que só existe exclusão para promover a inclusão no sistema social, né? Se não houvesse a exclusão, não haveria necessidade de incluir. E tudo isso serve a um propósito, né? Não estou aqui falando de partido, estou falando de teorias, né? Teorias que são muito bem estudadas e fundamentadas. E para quem serve, então, toda essa exclusão? Ao capitalismo, infelizmente. E o que o capitalismo faz? Ele desumaniza as pessoas para que ele possa rehumanizar e ditar o que se deve ser feito, o que se pode ser feito, né? Então, é necessário excluir para incluir, desumanizar para rehumanizar a pessoa. Criam-se as normas para diferir o normal do anormal, como meio de controle da sociedade, que exclui pessoas que estejam fora da norma imposta. Então, todas as pessoas que fogem da norma, por exemplo, pessoas que estão dentro da comunidade LGBTQIAPN+, pessoas negras, quilombolas, indígenas, pessoas gordas, pessoas não monogâmicas, que seja, mãe solo, pessoas com deficiência, fugiu a norma, já não é mais incluído. Você já está sendo excluído, né? E aí se criam, então, os problemas sociais. O que a gente vê, né, como racismo, como capacitismo, exclusão, preconceito, problemas sociais ambientais também, né? Quando nós temos o racismo ambiental, que nós, então, pegamos as pessoas que nós não queremos, isso é muito medieval, pegamos as pessoas que nós não queremos estar perto, estou generalizando, falando nós, né? Então, pega-se as pessoas que não se quer ver, e tudo aquilo, e joga para debaixo do tapete, né? Então, o que é esse jogar para debaixo do tapete? É colocar uma área que a maior parte das pessoas que têm acesso não morariam, que é deixá-las né, na periferia. A periferia é o que está fora, né? Então, por exemplo, eu coloco próximo, ponho pessoas de desfavelamento para morar próximo a uma usina de cana,
que vão sofrer com aquele cheiro do garapão o ano todo, constantemente, enquanto aquela usina existir, com a queima, então vão ter problemas respiratórios, problemas de saúde, ou então eu coloco em áreas perigosas de deslizamento, que é morros, né? Então as pessoas que têm mais acesso não vão morar no morro. E as pessoas que não têm onde morar começam a morar no morro, né? Os morros e as favelas, elas surgiram depois do fim da escravização no Brasil, em que essas pessoas, as pessoas negras não tinham onde morar, e também as pessoas que tinham combatido nas guerras que aconteciam dentro do Brasil voltaram para as regiões, né, do Sudeste e outras, e aí não tinham onde morar, então elas vão para as favelas, elas formam as favelas, elas vão para o morro e começam, assim, então, a criação de casas, né, de alvenaria, do que encontram, madeira, do que encontram. Então, isso é a mesma coisa que acontecia lá na era medieval. Excluir, a gente vai colocar, então, na periferia. O que é periférico fica fora, não fica dentro. Então, a gente vê esses montes de favela ao redor da cidade, que é o racismo estrutural, né? E dentro dessas favelas tem pessoas com deficiência. E essas pessoas não são vistas, elas não são cuidadas, né? Porque nós temos um abismo social muito grande no Brasil. E agora surgem, então, várias pesquisas estudando como esses recortes, né? Tanto, tanto cor social, gênero e a deficiência junto, né? Todos esses recortes juntos. Por quê? Pessoa tem uma deficiência, ela vai sofrer um capacitismo de acordo por causa dessa deficiência. Quando se tem outros recortes, por exemplo, de gênero, raça, e também de classe, esse capacitismo, ele vai ser mais aprofundado. Não vai ser apenas o capacitismo, mas também vai ser o racismo, vai ser a questão, né, das mulheres, enfim. Então, agora nós temos vários pesquisadores aí se debruçando nesses problemas sociais também. Então, o que nós temos aqui no Brasil? Nós temos muitas políticas, né? É um dos países que mais tem política e pouco acesso. Então, assim, tem um aumento muito grande de políticas, mas o acesso à, à educação, à saúde, à cultura, ele continua ínfimo. Né, a nossa LDB é de 2016, e aí ela prevê todas as esferas de acessibilidade, o que deve ser feito para que pessoas com deficiência tenham acesso. Nós estamos em 2024, 8 anos depois, né, dessa lei, e agora que começa, assim, então, a falar muito de acessibilidade digital e cultural. Que teve início durante a pandemia, em que todos nós estávamos conectados, né, nas redes, e era muito necessário que houvesse, então, interpretação de Libras, audiodescrição e outras coisas para que pessoas com deficiência também pudessem aproveitar, então, do que se tinha aí à disposição na internet, já que a nossa vida durante esse período de mais de 24 meses foi conectada, né, já que estivemos aí isolados socialmente por conta do vírus. E o que ocorre, então, são muitos obstáculos, né? Esses obstáculos são sociais, são da classe, são da raça, são do gênero e da deficiência. Não há como não ligá-los, não há como ver uma pessoa sem ver a raça, o gênero dela e ver apenas a deficiência, porque a sociedade não desvincula uma coisa da outra. Então, é muito importante refletir sobre isso também, né? Aqui neste slide, eu tenho uma imagem, eu vou fazer a audiodescrição nela, né? E temos a letra, então, do lado esquerdo está escrito como se dá a sociedade. Do lado direito, temos uma imagem quadrada, no fundo branco, com 4 círculos dispostos. O primeiro círculo, ele traz várias pessoas dentro desse círculo, né?
pessoas, temos então figuras azuis, figuras vermelhas de vestido. E está escrito exclusão. Fora desse círculo, nós temos vários símbolos, então, de pessoas com deficiência. Então, o que acontece na exclusão, né? As pessoas com deficiência ficam à margem, elas não estão dentro da sociedade, né? Ou elas estavam no asilo, ou elas estavam na periferia, ou trancadas dentro de casa, sem poder ter o convívio. E aí, a segunda fase, então, da nossa sociedade é a segregação, né? A segregação, então, aqui nós temos dois círculos, um círculo maior, com as figuras azuis e vermelhas de vestido, representando homens e mulheres, e uma figura menor, e dentro dessa figura menor nós temos os símbolos de pessoas com deficiência, que é a fase dos asilos, dos sanatórios, né? Então, nós temos aí também essa fase em que se isola as pessoas, não deixa mais elas soltas, mas se isola para que não se veja, né? E a segregação, ela está muito pautada em uma pseudociência, né, do século XVIII, volta de 1881, né, que é a eugenia. A eugenia foi uma pseudociência, né, ela foi criada por um pesquisador. Esse pesquisador, né, ele ficou muito famoso na Europa, né, e ele previa que a eugenia, que é o Galton, Francis Galton. O Francis Galton ele era primo daquele biólogo, o criador da teoria das espécies, né? Me fugiu o nome agora. Deixa me ver, Darwin. Me fugiu o nome. Então, o Francis Galton se baseou na teoria do Galton, os dois eram primos próximos, para fazer, então, a sua teoria pseudociência sobre a raça humana. Então, ele diz, né, nessa teoria da eugenia, de que os degenerados degeneram a espécie. Então, os degenerados não devem procriar, né? E essa teoria, ela foi muito usada na política, né, mundo afora. Inclusive, ela foi muito o nazismo foi muito fundamentado nela, né, em que não é o ideal, então a gente exclui, né, praticou-se, então, o genocídio pautado nessa política, nessa teoria. Francis Galton, ele observava, então, o crescente desenvolvimento de Londres e o guetos, né, onde as pessoas mais pobres trabalhavam, os trabalhadores das fábricas, né, a partir ali da Revolução Industrial, que teve um boom, então, né, as pessoas saem do campo e vão para as cidades trabalhar. Então, tinha muita doença, porque não tinha um saneamento básico necessário, né, as pessoas trabalhavam demais, e aí elas tinham um desgaste físico, emocional muito grande, não se cuidavam necessariamente porque não tinha uma boa alimentação, nem acesso a recursos naturais muito bons, então isso causava várias doenças e deficiências. Francis Galton vendo isso, então ele faz a sua teoria, e diz que pessoas nessas condições não devem ter, então, os seus filhos, né, procriar, geracionar, porque eles degenerariam a espécie. Então, nós temos aí também as políticas, né, o Brasil tem muita política pautada na eugenia. Então, por exemplo, as nossas classes especiais da década de 80, 90, né, que atendiam o público com deficiência, eles praticavam a integração, que acontece aqui, é um círculo dentro de outro círculo. A integração, nós, então, colocamos, mas não colocamos. Nós vamos levar as crianças para a escola, mas vamos deixar na classe especial, que normalmente estavam direcionadas ao porão.
né? Então, assim, elas estavam na escola, mas ninguém as viam, né? E outras políticas, né? Há países aí que há relatos, né? Ainda esse ano houve discussão sobre isso na Espanha, se não me engano, de que pessoas com deficiência não deveriam ter filhos. E até no Brasil teve essa discussão em fazer, então, vasectomia e o que fosse para as pessoas não terem filhos, né? Isso é muito eugênico e é pautado nessa teoria do Galton, né? E aí nós temos, então, a outra fase que é da inclusão. E temos um círculo em que todas as pessoas estão juntas, com e sem deficiência, que é o que deveria acontecer ainda, né? Mas na prática a gente ainda está vivendo a integração e não a inclusão, porque nós dizemos que temos inclusão, mas as pessoas com deficiência, pessoas negras, elas não estão totalmente incluídas, elas ainda estão segregadas, né? Em um canto, ou seja, elas estão ali na integração, mas não estão incluídas de fato. Então, é aquele ditado, né? Para ser incluído não é só chamar para festa, mas chamar para dançar também. Então, como se dá a sociedade? A sociedade, assim, são espaços projetados para classes econômicas dominantes. Então, há muita falta de estrutura e acessibilidade, e muitas presenças de barreiras. E aqui eu trago uma imagem, essa imagem, ela tem um fundo azul, e ela é dividida em três. Na primeira parte, tem 3 pessoas olhando por cima de uma cerca de madeira para um estádio, e está escrito igualdade. O que acontece? Todas elas têm um caixote de madeira. Então, há uma pessoa alta, há uma pessoa mediana e uma pessoa pequena. A pequena não consegue ver por cima da cerca de madeira, porém os outros dois sim. Isso na igualdade. A segunda imagem é a equidade. Então, a pessoa que era mais alta, ela consegue ver por cima da cerca de madeira sem o caixote. Já a segunda pessoa, a mediana, ela tem um caixote e ela consegue ver por cima da cerca. Já a pessoa menor, ela tem 2 caixotes e agora sim ela consegue ver por cima da cerca. A terceira, então, parte é a realidade, em que a pessoa maior tem vários e vários caixotes, está muito acima, né, do que seria necessário para ver por cima da cerca. A pessoa mediana tem um caixote, ela consegue ver, e a pessoa mais baixinha, ela está dentro de um buraco em que ela não consegue ver. Né? Então, uma sociedade, para ser mais justa, ela não deveria ser pautada na igualdade, mas sim na equidade. Dar o que se necessita para quem necessita, e não a igual, né? Porque quando nós falamos em igualdade, nós estamos falando em desigualdade. Lembra que não existiria inclusão se não houvesse exclusão? Não existiria, então, desigualdade. Quer dizer, não existiria a necessidade de igualar tudo se não houvesse a desigualdade. Então, quando eu trato todos da mesma forma, quem precisa ser tratado de determinada maneira não recebe o tratamento que precisa. E quem talvez está um pouco acima e não deveria, não precisa desse tratamento, vai receber o tratamento adicional, né? Então, na sociedade, que seria a melhor possível, seria a equidade. Tratar de maneira correta, de acordo com a necessidade da pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com cadeira de rodas, eu vou dar para ela, né, eu vou acessibilizar para ela, né, com rampas não íngremes, porque senão ela não consegue ter acesso, né, para pessoas com mobilidade reduzida, eu disponibilizo corrimão nas escadas, elevadores, né? Para pessoas com deficiência visual, disponibilizo, então, audiobooks, braille, sinalizações, piso tátil. Para pessoas surdas, eu disponibilizo, então, a interpretação em língua de sinais, no Brasil chamada de Libras,
Surdo-cego, eu disponibilizo, então, o modo de comunicação que essa pessoa se comunica, porque são diversas, né? Eu disponibilizo também o guia vidente para ela, para a pessoa cega também, e etc. Isso seria equidade, né? Então, na sociedade hoje, tão conturbada, nós ainda ouvimos discurso de que, mas dar isso para uma pessoa é favorecer, é favoritismo. Não é favoritismo. Cotas não é favoritismo. Cotas é uma reparação histórica para pessoas que nunca puderam estar nos lugares que hoje estão, porque não foram tratados adequadamente, historicamente, né? Então, as cotas para pessoas com deficiência não é um favorecimento, ela é necessária. Muitas pessoas com deficiência não puderam estudar, trabalhar, e hoje ainda não podem, porque muitos lugares não têm acesso. Então, por exemplo, vocês já fizeram o exercício de irem ao cinema, ao teatro, a uma loja e observar se tem ali algum cadeirante, por exemplo, uma balada, uma noite, uma festa, e já viram pessoas com deficiência nesses lugares? Já observaram? Já fizeram a pergunta? Por que não há pessoas com deficiência? Né? Então, é uma pergunta que nós precisamos fazer para chegar, então, né, a essa reflexão. O que seria necessário para que eles também estivessem aqui? O que podemos fazer para que pessoas com deficiência também estivessem aqui? Licença, vou tomar água. Então, uma das maneiras que possibilitam esse acesso, por exemplo, é o desenho universal. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o desenho universal e o desenho universal da e para a aprendizagem. O desenho universal é um conceito que vem da arquitetura, que é de acessibilizar, né, para que a maior parte possível das pessoas possam ter acesso. Por exemplo, se fazer uma rampa e uma escada, ou uma rampa que perpassa a escada, né, porque assim todas as pessoas têm acesso. Se fazer um elevador para que todas as pessoas possam ter acesso, né? Então, esse conceito da arquitetura vem dizer que é possível, que todas as pessoas tenham acesso. É possível acessibilizar, né? Então, você, em vez de pensar um conceito para cada especificidade, você pensa um conceito que abarca todas elas, né? Já na educação, a gente vai falar, então, sobre um plano de ensino. Em vez de eu ter um plano de ensino para cada aluno especificamente, o que é necessário, o que a nossa lei diz que é necessário fazer, não estou dizendo que não é necessário, né? Mas você vai pensar também uma maneira de que você vai contemplar a todos que estejam na sua sala, a todas as pessoas que estejam no seu evento, de modo que todas as pessoas tenham acesso àquilo que você está ofertando, né? Então, essa abordagem procura minimizar as barreiras, né, seja metodológica, é, comunicacionais, ou outras, né, de comunicação, aprendizagem, e tornar também não apenas o currículo, mas o espaço acessível para todos os alunos, pois possibilita a utilização de diversos meios de representação do conteúdo, né, e de execução, de engajamento, seja na tarefa ou seja em um espetáculo. E como eu posso fazer isso, né? Eu trouxe aqui, então, uma charge no fundo branco. Ela tá um pouquinho fraca, mas eu não encontrei outra na internet, só encontrei esse. Então, eu tenho aqui uma pessoa de cadeira de rodas que está subindo uma rampa, e ao mesmo tempo há uma pessoa sem cadeira de rodas descendo a rampa, enquanto ao lado há uma pessoa descendo escadas, né? Então, quando eu tenho apenas escadas, esse lugar, ele está
direcionado para pessoas que têm, né, locomoção, não tem nenhuma dificuldade de locomoção. Então, pessoas com cadeira de rodas não vão conseguir. Pessoas com com dificuldade de mobilidade vão ter dificuldade para acessar, né? Por exemplo, um tempo atrás, eu convidei um amigo meu para ver a exposição que eu estava fazendo em um prédio público, e ele tem baixa mobilidade, né? Ele tem mobilidade reduzida. E aí, com dificuldade, ele conseguia acessar o prédio. Quando eu cheguei, ele já tinha acessado o prédio. E quando nós estávamos voltando, indo embora, então fomos descer uma pequena escada, só que ela era um pouco íngreme. E o corrimão, ele estava impedido no primeiro piso. Havia uma floreira de concreto enorme ali no primeiro piso e não dava acesso ao corrimão. Então aquele corrimão estava inutilizado, porque ele não tinha como segurar no corrimão a partir do segundo, né, do segundo degrau, ele cairia. Então, assim, são reflexões que a gente precisa fazer. Quantas e quantas vezes eu já passei por espaços públicos e eu vi bicicletas, né, em lugares que é de circulação, né? Então, assim, em corrimões mesmo, de escada, de, de, de ponte, né? Que é para a pessoa saber ali onde ela está, para ela se segurar, para ter um apoio, e aí as pessoas colocam a bicicleta em vez de colocar no bicicletário. Apesar de ter placas escritas, não coloque a sua bicicleta aqui, né? Outras situações, né? Então, por exemplo, a gente tem um piso tátil no chão, em algumas estações de ônibus, metrô, outros eventos. E aí você vê uma fila enorme de pessoas nesse piso tátil. Esse piso tátil é para que pessoas que usam bengala, que são cegas, possam se locomover. Então, você tem as linhas, né, direcionais, e você tem os pontos. As linhas direcionais indicam que aquele lugar, ele está livre e você pode ir. E os pontos indicam lugares que você precisa ter atenção. Por exemplo, são onde você precisa estar para a parada de ônibus, ou são onde tem a guia rebaixada, ou que próximo a um telefone, que hoje não se encontra mais tão fácil, ou um poste, ou que já tem uma porta logo ali, você precisa ter, então, cuidado para não trombar com nada, né? Mas muitas pessoas não sabem para que necessita, né? Qual é o seu uso. E tem muitos lugares que não tem o piso tátil, né? Que é muito importante ter. Temos, então, também sinais luminosos para pessoas surdas, já que elas não estão ouvindo o que acontece no ambiente, né? Agora nós temos o uso do cordão de girassóis ou do quebra-cabeça, que não é obrigatório, né? Que indica que aquela pessoa tem uma deficiência oculta, que então ajuda bastante ali na acessibilidade, mas muitas pessoas ainda desconhecem o uso, para que serve, entre outras coisas, né? Então, acredito que seja necessário também falar para vocês um pouco sobre as deficiências, né? O que são as deficiências? Eu apresentei para vocês, né, quais são o público, né, da nossa política, né, a deficiência visual, então, só é aquela pessoa que ela vai precisar, mesmo utilizando acessórios para visão, como monóculo, binóculo, lupa, ela ainda vai ter dificuldade para enxergar, né, são as pessoas que têm baixa visão. Dentro também está a pessoa monocular, visão monocular, né, que foi protocolado, se eu não me engano, 2023, né, e agora está na lei, que também são reconhecidos como pessoas com deficiência visual. E as pessoas cegas que fazem uso de bengala. E é importante frisar que não é porque uma pessoa é cega que ela vive na escuridão, né? Muito pelo contrário. Muitas pessoas dizem que é tudo claro e não escuro. Há um livro do Oliver Sacks, né? Oliver Sacks foi um importante psiquiatra norte-americano e ele fez vários livros sobre as pessoas que ele atendia, né? Sobre o público.
Então, ele tem um livro que se chama O Olhar da Mente. Esse livro vai trazer a percepção de várias pessoas que perderam a visão ou que nunca enxergaram, como elas veem o mundo. É um livro que eu deixo indicado para vocês. O Oliver Sacks também teve alguns filmes baseados em seus livros, né? Então, nesse livro, O Olhar da Mente, há pessoas que dizem que veem as coisas com sinestesia, colorido, né? Quando ouve um som, então ela interpreta aquilo como cores, há pessoas que interpretam como cheiros, outras como sentidos, né, do tato, e diversos, né? Então, e também o livro, ah, eu vou lembrar, é um livro, tem um filme, A Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira, né? Do José Saramago. O livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, ele traz essa percepção de que as pessoas veem tudo branco, né? Quando ficam cegas. E é uma leitura muito interessante também. A deficiência auditiva e surdez são diferentes, elas não são sinônimo. A pessoa que tem deficiência auditiva, de acordo com a Constituição brasileira e com a cultura surda, a pessoa que tem deficiência auditiva, ela é aquela que faz uso, então, de prótese auditiva, de implante coclear, né, que é oralizada, ela verbaliza, é aquela pessoa que não necessariamente utiliza a Libras como língua de comunicação. É importante falar que a Libras não é uma linguagem, Libras é uma língua, ela tem gramática, ela tem normas, ela é viva, ela muda conforme o estado, conforme a região, conforme o país, né? Então, ela é uma língua, ela tem todas as normas e diretrizes de uma língua. Já a pessoa surda, não falamos surdo e mudo, né? A pessoa surda não fala porque ela não ouve. Então, ela não aprendeu a falar porque ela não ouve. No caso de pessoas que são surdas e falam, é porque elas fizeram todo um tratamento, um acompanhamento com fonoaudiólogos e aprenderam, então, a verbalizar, a falar, que são as pessoas oralizadas. E elas não são obrigadas a falar, já que a língua mãe delas é a Libras, é a língua de sinais, reconhecido também pela legislação. Então, a pessoa surda, na nossa legislação brasileira, é aquela que utiliza a língua de sinais para se comunicar, né? A pessoa surdo-cega, veja bem, é apenas uma deficiência e não duas. Surdo-cega é a pessoa que tem, então, a deficiência sensorial, ela não enxerga e não ouve. Essa surdo-cegueira pode ser uma baixa visão e surdez total, ou cegueira total, baixa visão, ou baixa audição, ou baixa visão ou baixa audição, né? E ela se dá de acordo com algumas síndromes e transtornos, né? Ou patologias ali ainda na gestação, que acomete, então, aquele feto, aquela criança. A surdo-cegueira, ela tem maneiras de comunicação diversas, né? Uma das maneiras de comunicação é o Tadoma, que era muito utilizado pela Helen Keller, e ainda há pessoas no Brasil que utilizam o Tadoma. Por exemplo, Sofia Regina, que é uma mulher surdo-cega que mora em São Paulo, ela está ligada à instituição Arrinsa, que é uma instituição de surdos cegos, que fica em São Paulo, né? Ela utiliza o Tadoma, já tive o prazer de conversar com Cláudia Sofia. Ela, então, coloca a mão um pouco abaixo da boca, né? Segurando o queixo e o dedo quase no pescoço. E aí ela sente a articulação da boca e a vibração da garganta. E a partir disso ela sabe o que você está falando, né? Outras pessoas que utilizam o Tadoma, elas colocam a mão na boca da pessoa para se comunicar, para receber, então, a comunicação. E, por exemplo,
Há síndromes em que a pessoa era surda e ela ficou cega gradualmente. E há síndromes que a pessoa é cega e ela fica surda gradualmente. E há casos um pouco mais raros em que a pessoa já nasce cega e surda, surdo-cega, né? Então, por exemplo, há vários tipos de comunicação. Esse é o Tadoma, que eu expliquei. Há a Libras tátil, então, a pessoa coloca a mão na mão da outra e tem esse revezamento para se comunicar. Há também o Braille tátil, então se usa os dois dedos, né, o indicador e o médio. E aí, o Braille, ele é constituído por células, né, então ele tem 6 pontos, que são as digitais do dedo. E ali, então, dá para você se comunicar como se fosse o Braille tátil. Também tem um sussurro, pessoa que pode ter uma baixa audição, então o guia fica bem pertinho, sussurrando no ouvido. Há também a comunicação tátil, né? Então fica uma pessoa na frente fazendo braille tátil, uma outra pessoa atrás fazendo os movimentos que são previamente combinados, né? Não são aleatórios, para mostrar como está o ambiente. Então, a pessoa que está na frente, o guia, intérprete, vai fazer a interpretação em Libras ou outras formas de comunicação que aquela pessoa utiliza, e o que está atrás vai fazer, então, a interpretação tátil do ambiente, né? Sobre o autismo, né? O transtorno do espectro autista. A pessoa, então, ela vai ter alguns déficits, né, na comunicação, pode ter dificuldades sensoriais, ela também pode ter outras coisas que a desregulem, né, como ruídos, sensibilidade tátil, né, e também lugares muito cheios podem gerar desconforto. E é muito amplo, por isso é um espectro, porque cada indivíduo vai apresentar características únicas, mas há características que são universais e normalmente quase todo autista a representa, né? Eu tenho 2 filhos autistas e eles têm, o laudo deles saiu recentemente, né, esse ano, e aí eles têm características diferentes, apesar de serem irmãos e conviverem, né, na mesma casa. E aí também nós temos os níveis, né, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. No nível 1 de suporte, a pessoa tem comunicação e ela é independente. Ela vai precisar de suporte em alguns episódios específicos. No nível 2, ela vai precisar um pouco mais de suporte, né? Ela vai precisar mais de suporte. E ela pode ou não ter comunicação, né? A fala, e ela pode ou não ter socialização, e também pode ter deficiência intelectual e outras deficiências, como autismo, por exemplo, associado, que aí se torna deficiência múltipla. Também tem o nível 3 de suporte, que normalmente a pessoa não fala, não se comunica, emite alguns sons, mas não são né, funcionais, e ela vai precisar de suporte substancial para desempenhar, então, suas funções, né? Na deficiência física, então, há várias e várias coisas que acarretam, né? Pode ser por acidente, pode ser por uma doença, pode ser por uma patologia ali genética, hereditária, ou alguma síndrome, né? Temos também altas habilidades de superdotação, que não é uma deficiência, né? Ela é uma neurodivergência, assim como o autismo, mas o autismo se enquadra como deficiência, né? Já a altas habilidades de superdotação, essa pessoa tem uma inteligência acima da média, né? Ela é mais inteligente, ela se desenvolve, e ela precisa de necessidades, quer dizer, ela precisa ali ela tem necessidades, né, para que ela possa atingir, então, o seu potencial, né? Ela quer muito aprender, ela quer fazer tudo e ela tem muitas respostas para tudo.
Já a deficiência múltipla é quando se tem uma deficiência sensorial associada a qualquer outra deficiência, que pode ser física, né, intelectual, autismo, e todas elas se enquadram ali dentro da legislação. Então, a LBI de 2015, que é a Lei 1346, eu errei aqui o número, me desculpem, ela vai trazer, então, 6 esferas de acessibilidade, as dimensões de acessibilidade. A primeira é a arquitetônica, né? Que é, então, a ausência de barreiras físicas. Nós vamos ter uma acessibilidade arquitetônica quando não temos barreiras físicas, como degraus, escadas, sim, e outros. Quando nós temos, então, a acessibilidade comunicacional, quando temos ausência de barreiras na comunicação entre pessoas, por exemplo, o uso do intérprete de Libras, né? Metodológica, então, é a ausência de barreira nos métodos e técnicas utilizados, né? Por exemplo, na escola, temos um currículo acessível a todos, então temos uma acessibilidade metodológica, entre outras coisas. Instrumental é a inexistência de barreiras nos instrumentos, ferramentas, utensílios. Por exemplo, quando uma pessoa tem deficiência física, não consegue segurar um garfo ou uma colher, então nós temos, então, talheres projetados especificamente para aquela pessoa, e aí ela vai conseguir segurar um talher ou algum outro objeto. A programática é ausência de barreiras embutidas em políticas públicas, legislações, normas, etc., né? Que é uma linguagem muito rebuscada, acaba sendo uma barreira. Então, nós temos também o que se fala de fala acessível, né? Escrita acessível, que é escrever as coisas sem muito rebusqueio, né? Não florear demais a escrita, ser mais objetivo, falar o que você realmente precisa falar, né, de uma forma direta, objetiva e compreensiva, né? Então, a linguagem acessível entra aqui também. E atitudinal. A acessibilidade atitudinal é uma das acessibilidades mais importantes que se tem, porque sem ela não há como gerar nenhuma outra acessibilidade. É quando não há o preconceito, estereótipos, estigmas e discriminação. A barreira atitudinal, né, ela vai, então, apresentar tudo isso. Preconceitos, estereótipos, estigmas, discriminação, né? O que são estereótipos? É o que se pensa, por exemplo, sobre uma pessoa ou determinada condição. Ah, então você não é autista, porque você não... Você é diferente, você é mais inteligente, você é mais sociável, né? Porque o que é ser autista? Autismo não tem cara, não tem uma característica patológica, né? É uma neurodivergência. Então, cada pessoa, cada indivíduo vai ter uma especificidade diferente. E o capacitismo entra aqui, na barreira atitudinal, né? O capacitismo é o ato de ver pessoas com deficiência como incapazes, né? Ah, então você não pode trabalhar, você não pode estudar, sabe? Quando... Para que eu vou acessibilizar meu espetáculo? Não é para pessoas com deficiência, né? Ah, por que eu tenho que ter um intérprete de Libras? É caro, vou gastar dinheiro com isso. Por que ter um audiodescritor? Não há necessidade, e existem poucas pessoas cegas por aí. Tudo isso é capacitismo, tudo isso é barreira atitudinal. Fazer piadas, né? Ah, nossa, tô mais perdido do que cego no tiroteio. Quem tem quem tem olho em terra de cego é rei. E outras piadas, outros ditos populares, né? São formas de capacitismo, são formas estigmatizantes e são formas estereotipadas que nós precisamos perder. Por exemplo, chamar pessoas de idiota, imbecil, retardado, são capacitistas, né? São frases capacitistas. Esses termos, idiota, imbecil, retardado, mongol, eram direcionados para pessoas com deficiência intelectual.
né? Mongol era direcionado para pessoas com síndrome de Down, já que eles têm um olhinho puxado, e então se relacionava a mongol, que são pessoas da Mongólia, né, asiáticos que têm um olhinho mais puxado. São frases capacitistas que não devem estar mais em nosso repertório, né? Para que nós sejamos pessoas aí acessíveis, precisamos também mudar o nosso repertório, né? E a partir do momento que temos, então, uma atitude acessível e deixamos as barreiras de lado, é possível, então, ter todas essas dimensões, né? Arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e programática. Porque só aí, só a partir disso, nós conseguimos, então, acessibilizar a nossa fala e o nosso conteúdo e os nossos programas para que todos estejam inclusos. Por exemplo, no dia, agora em novembro, fui participar de um evento, eu e meu filho, e tinha muito barulho, as pessoas estavam fazendo muito barulho, batiam palma muito forte, assoviavam, e o ouvido da gente estava doendo demais, meu filho estava totalmente desregulado. E aí eu fui conversar com a coordenadora, né, do evento, e disse para ela se não teria como pedir para as pessoas não baterem palma tão forte e não assoviarem, né? E que eu entendi que talvez aquilo não fosse tão legal. E ela, então, ela pediu para que eu fosse até o microfone e explicasse. E eu expliquei, então, né? E a justificativa é para que nós também possamos estar nesses espaços, para que nós também possamos curtir o evento com todos, como todos, né? Não, há mesmo a necessidade de se bater palma tão forte, há a necessidade de se assoviar tão forte em um espaço fechado, né? E foi muito bonito de se ver, porque as pessoas, elas bateram palma, mas não mais tão forte, e também não assoviaram tão alto, sabe? Teve um momento que elas estavam batendo palmas em libras, né? Que é quando você movimenta a mão para frente e atrás. E foi muito bonito de se ver, né? O meu filho conseguiu se regular e ele conseguiu aproveitar todo o evento, assim como eu. E outros autistas que estavam ali, mas que não haviam se pronunciado sobre isso também, né? Então, nós precisamos ter essa compreensão e essa consciência de que nos espaços há pessoas que não vão falar nada porque a vida toda foram silenciadas, né? Mas que nós precisamos também lutar por esses direitos e estarmos juntos. Não falar por eles, não dar voz a eles, porque nós não temos poder de dar voz a ninguém, né? Mas lutar junto, estar junto e dar o apoio que necessitam. Vamos falar agora, então, sobre acessibilidade em conteúdos audiovisuais. Deixa eu só verificar se ainda está gravando. Está. Eu tenho aqui, então, uma charge. Esta charge, ela tem um fundo branco. E, infelizmente, quando se aumenta a imagem, ela fica um pouco desfocada, né? Mas há uma pessoa sentada em uma cadeira, ela está segurando uma bengala longa e um óculos escuro. À sua frente, há uma mesinha e uma televisão. E ao redor, tanto dessa pessoa quanto da televisão, há teias de aranha. E em cima centralizado a frase: agora é lei, lei em negrito. TV brasileira terá programação audiodescritiva para cegos, né? Então, assim, a leitura que eu faço desta imagem é que apenas agora, porque é lei a partir de 2016, se tem audiodescrição para pessoas cegas e também o closed caption, que são as legendas, né, utilizada para pessoas surdas. Mas e antes? Pessoas cegas não tinham acesso, nem pessoas surdas. Como elas tinham acesso à política, a programas culturais, como elas sabiam o que estava acontecendo, se elas não tinham acesso ao ligar a televisão, né? Então, somente a partir de 2016 que isso começou a ser lei.
né? Então, isso é muito significativo, é muito recente, não há 10 anos de que pessoas com deficiência começaram a ter acesso à TV aberta brasileira. E aqui no segundo slide, né, eu trago, então, uma imagem retirada do site Handtalk. O fundo dela é vermelho, há uma mulher negra com o dedo indicador levantado, e ela está usando óculos e uma blusa azul. Ela está na frente do que se compreende como uma tela de computador. Atrás dela há o sinal, então, de play e uma janelinha. E há um símbolo de like. Ao lado, vê-se 3 símbolos. O primeiro é de audiodescrição, que é um A e um D, e então ondas, né? Depois do D. O segundo símbolo, de cima para baixo, são 2 mãos, que é o sinal de interpretação. E o terceiro símbolo são de legendas. Então, nós precisamos, para ter inclusão digital, cultural, ter esses recursos de audiodescrição, né? Que esse recurso de audiodescrição, ele possa ser de acordo com a pessoa, por exemplo, esteja lá disponível. Eu quero ouvir com audiodescrição, e eu vou lá e escolho audiodescrição. Para mim não precisa de audiodescrição, então eu não ativo esse recurso, né? Libras, que são aquelas janelinhas pequenas que ficam ali na televisão, que normalmente só colocam quando alguém importante está falando, né? Nas novelas ainda não tem esse recurso, infelizmente, mas temos, então, o recurso de legendas, que é o closed caption, que é ativado, então, para a pessoa poder ali acompanhar o que está sendo dito. Então, nós precisamos, para ter acessibilidade digital, inclusão de fato, né? Nós não podemos, então, apenas chamar para a festa, nós necessitamos convidar para dançar junto conosco. Estar de conformidade com a lei, né? Então, é necessário ter todos esses recursos, né, nas programações culturais e digitais, né? Pensar na diversidade de público, nós temos um público diverso, né? Então, temos pessoas com várias deficiências e várias necessidades e especificidades. Precisamos pensar nessas várias possibilidades também e ofertar um serviço que possa se adequar ao maior número de pessoas. Por isso, o desenho universal. Pensar também na satisfação do usuário, né? Se aquilo realmente está acessível para ele. Então, por exemplo, quando eu estou pensando em uma programação e eu preciso de audiodescrição, eu vou pensar que não vou precisar apenas de um audiodescritor. Eu precisarei de um audiodescritor que faça o roteiro, eu precisarei de um audiodescritor cego, que será o consultor cego, porque a partir do momento que o roteirista faz, né, o roteiro daquela audiodescrição, o consultor vai ver se aquilo realmente está acessível e compreensível para ele. E então temos o narrador, que vai fazer a narração, né, da audiodescrição. Veja bem, só para a audiodescrição são 3 profissionais diferentes, né? Precisamos do intérprete também, né? Ele vai fazer a interpretação e a tradução, se necessário. Por isso, ele é intérprete tradutor de Libras, né? Quando ele faz a tradução, ele faz a tradução quando ele ouve alguém falando, não, ele faz a interpretação quando ele ouve alguém falando e interpreta em Libras, né? Ele não vai mudar o discurso, ele vai apenas reproduzir em Libras o que a outra pessoa está dizendo. A tradução é quando ele está traduzindo da Libras para, então, o oral. Quando uma pessoa surda fala em Libras, e aí ele traduz, então, para os ouvintes. Nós também precisamos pensar na descoberta. Usar legendas nas publicações, né, nas redes sociais, possibilita que outras pessoas descubram, por exemplo, o seu conteúdo, e você está, então, atingindo um público diferente, né? Hoje em dia, as legendas são muito necessárias. E ter também responsabilidade social, né? Não pensar, é apenas para engajamento, mas ter responsabilidade social de fazer isso realmente porque você acredita nisso. Também, para incluir, é necessário dizer que nos recursos digitais, por exemplo, em algumas redes sociais, hoje em dia, é possível colocar música no feed, né?
Essa música no feed, ela atrapalha a acessibilidade de pessoas que utilizam leitor de tela, né? Então, por exemplo, pessoas surdas pessoas cegas, me desculpem, vão ter leitores de telas nos celulares ou no computador, né? São softwares que vão fazer a leitura do que está ali na tela. E muitos celulares fazem a leitura de imagens também, né? Quando essa imagem permite a leitura. E o que acontece? Essa música tocando não vai permitir que o celular leia a imagem e faça a audiodescrição. Ou então que a pessoa escute o texto alternativo, porque tem uma música no feed. Então, não é muito recomendado ter essa música no feed ou nos stories, né? Se é alguma coisa que tem um texto ali escrito ou um texto alternativo. Você pode fazer vídeos também, e aí escrever o texto alternativo ou a legenda. É muito recomendado, né? E aí nós temos as hashtags para todos verem, para cegos verem, né? Entre outras. Isso também é legal de colocar, porque quando a pessoa faz essa busca, ela vai poder encontrar esse conteúdo, né? Como deixar o seu conteúdo audiovisual acessível? Então, vamos lá, recapitulando. Nós precisamos usar legendas, precisamos usar janela de libras, né, havendo possibilidade da janela de libras, principalmente em vídeos, usar audiodescrição, tomar cuidado com contrastes. O que são os contrastes? Por exemplo, eu vou escrever com a letra branca sobre o fundo amarelo, ou amarelo no fundo branco. Não tem contraste. Pessoas com baixa visão não conseguirão ver. Mesmo pessoas que não têm baixa visão não vão conseguir ver. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm sensibilidade visual, então o fundo branco agride os olhos, e aí fica muito ruim de ler, né? Então, usar o fundo de outra cor também já é acessível, usar contrastes, né? Cores escuras no fundo claro, fundo escuro com letras claras, né? Evitar usar claro no claro, escuro no escuro. Usar audiodescrição, tomar cuidado com contrastes, usar letras sem serifas, né? As serifas, elas dificultam a leitura do leitor de telas, né? Então, ele não consegue ler, sabe aquelas letras rebuscadas, todas trabalhadas, de lettering? O leitor de tela não lê. Então, é muito recomendado usar letras sem serifa. Usar fontes de tamanho legível, né? Veja bem, todas as letras que eu usei no slide, elas são de tamanho legível, né? Elas estão padronizadas, o mesmo tamanho para todos os slides, pouco texto nos slides, então eu vou ter conteúdo, eu vou colocar algum texto na imagem, vou colocar pouco conteúdo, pouco texto nessa imagem, para ela não ficar cansativa, né? Evitar usar música que conflitem com áudio ou a audiodescrição. Então, por exemplo, em filmes, né, curtas, o que seja, às vezes o áudio do fundo, a música de fundo é tão alta que a gente não consegue ouvir, por exemplo, quem está falando, né, não consegue ouvir os atores, não consegue ouvir a narração, fica muito difícil. E também os recursos, né, de audiodescrição não consegue ser utilizado. Então, aqui eu trago algumas das referências que eu utilizei, né, que vocês terão acesso, e deixe meu contato. Vamos acessibilizar. Obrigada.